Olá, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Armstrong Leal. Graças ao nosso bom Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês e que vocês possam, meus amados, nos ajudar a manter o Evangelho propagado a toda criatura. A determinação de Jesus, quando disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E pensando nisto, nós aproveitamos as redes sociais, que na modernidade é um excelente mecanismo de interação entre as pessoas. E justamente aproveitar essa deixa e pedir para os amados se inscrever no nosso canal no YouTube, Armstrong dos Santos Leal. Deixa lá seu like, o seu joinha, ativa o sininho, pois sempre quando houver a produção de um novo vídeo, você será alertado quanto à existência do mesmo. Tá certo? Então, vamos à palavra de Deus. Queremos falar nesta ocasião a respeito do deserto. Não o deserto físico, mas o deserto físico nos servirá como pano de fundo, como base, para o entendimento do deserto espiritual pelo qual muitas pessoas costumam a passar. Mas por que o deserto? Por que a figura do deserto, cacheado de exemplos na própria Bíblia, onde o próprio Jesus, como vocês podem ter conhecimento, foi um dos tais que teve que passar pelo deserto, inclusive para ser tentado pelo próprio diabo. O povo hebreu foi aquele povo que, ao ser libertado do Egito, teve que passar também pelo deserto. E o deserto, fisicamente dizendo, é um local inóspito. É um local onde é de extrema temperatura altíssima, temperaturas extremadas, de dia acima de 40 graus e à noite ali extremamente frio. Então, como vocês podem ver, é um local totalmente inadequado para a permanência e passagem humana. Inclusive os humanos, eles evitam passar pelo deserto, justamente por estas condições desfavoráveis existentes. Trazendo para o campo espiritual, nós costumamos também evitar os desertos da vida. Nós não passamos por ele porque queremos, mas nós somos incluídos nele, para que possamos entender a partir dele a dependência que devemos depender, fazendo aqui até uma redundância, do próprio Deus. Nós dependemos do nosso Deus. E nós só reconhecemos isso quando passamos por um momento difícil. Diz aquele ditado que quando tudo está bom, as pessoas costumam esquecer do Senhor. Então, nós precisamos, a partir do deserto, nos condicionar, entendermos que o deserto, ele nos moldará a nos tornar um cristão que não só no momento difícil, mas também no momento de bonança, a compreender que devemos dirigir ao Senhor toda a nossa gratidão e sempre atribuir ao Senhor os sucessos que nós temos na vida. As pessoas costumam atribuir a si mesmo o fato de ter alcançado determinado objetivo, determinada finalidade exitosa. Mas para quem passou pelo deserto, para quem tem uma comunhão efetiva com Deus, para quem tem um relacionamento com o Senhor, jamais tem esse entendimento humano de achar que as coisas funcionam por causa da própria pessoa. Foi assim com o povo hebreu. O povo hebreu tinha acabado de sair da escravidão do Egito e agora tinha que passar pelo deserto. Mas por que o povo teve que passar pelo deserto? O povo já era um povo reclamão. E passando pelo deserto as coisas iriam piorar. Como vocês podem ver, muitos deles desejaram até voltar para o próprio cativeiro egípcio. Porque era muito mais fácil, na ótica deles, estar preso, mas ter todos os dias ali o alimento que necessitavam, do que passar por um deserto, que poderiam perder a sua vida a qualquer momento, justamente pelas condições adversas ali existentes.
Mas como diz aqui, meus amados, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Então, eles estavam guiados por Deus naquele deserto. Então, não é porque estamos inseridos ou incluídos no deserto que Deus está ausente de nós. Às vezes, até nos sentimos sozinhos. Às vezes, até nos sentimos desamparados do próprio Deus. Mas Ele está ali de forma cuidadosa e zelosa, pertinho de nós, nos guiando. E eles passaram 40 dias, aliás, 40 anos, melhor dizendo, nessa situação. Justamente o tempo ele foi alongado por causa das inúmeras reclamações deles. O tempo seria abreviado, mas por causa da culpa deles próprios, da reclamação e da murmuração deles próprios, que esse tempo ele foi estendido. E isso nos serve também de ensinamento. Quantas vezes nos pegamos a reclamar e o deserto com isso não passa da vida da pessoa. Por quê? Porque o ato de reclamar, de murmurar, ele faz o tempo cada vez mais se alongar. É como se a luta, a prova, o sofrimento não passasse. Então, um segredo, uma dica de ouro, é no deserto em que devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sabendo que o deserto, meus irmãos, ele um dia passará. E o deserto também é um local de humilhação. Para justamente ali, através da humilhação, através do derramar-se diante de Deus, entendermos que o ser humano, o cristão, ele precisa estar afinado, antenado, conectado com o próprio Deus, a depender, em outras palavras, do próprio Deus. Para que com a humilhação a gente possa alimentar, condicionar o nosso coração a sempre guardar nele os mandamentos do Senhor. Porque as pessoas, como eu disse a vocês, costumam esquecer de tudo de bom que passaram, da experiência e convivência com Deus em momentos de bonança. E que possamos, ao sair do deserto, levar toda essa lembrança, todo esse entendimento, para que na bonança, em dias normais, possamos ali ser gratos ao Senhor e continuar a depender de Deus sempre. O versículo 3, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Então o povo ali, diuturnamente, era alimentado diretamente pelo próprio Deus. Que tu não conheceste, e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, o deserto também é um local, para nos desvencilharmos da humanidade, no sentido de entendermos que aquilo que é material não é mais importante. É uma complementação. E esta complementação, todos os dias o Senhor nos dará. Mas o deserto é para nós, nessa circunstância, como um cenário pelo qual a gente deve utilizar para nos desprender mais das vaidades deste mundo e nos ligarmos mais com Deus. É aí também onde está o segredo da humilhação, da aquisição desse sentimento de colocar as coisas de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Segundo lugar, por que o deserto é necessário? Para descobrirmos o que é essencial. E aqui se complementa com isso que acabamos de falar. Para tanto, nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso de número do 3 ao 5, para justamente entendermos o que é essencial efetivamente. Será que são as coisas deste mundo? Será que são as coisas passageiras deste mundo que nos mais importa? As pessoas hoje estão numa busca ferrenha pelaquilo que é material, pelaquilo que é corruptível, pelaquilo que é passageiro, e estão deixando o tempo passar sem aumentar esse relacionamento, essa intimidade, esta proximidade com Deus. A nossa vida, meus amados, não se resume a este plano tão somente. Nós temos uma vida eterna, onde devemos, neste plano, nos prepararmos espiritualmente, crescermos espiritualmente na presença do Senhor.
Para tanto, como eu disse a vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, diz o seguinte, verso 3 ao 5. Porque este é um enunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Então aqui falando de João Batista. João Batista, ele deixou a vaidade para viver no deserto, anunciando aí boas notícias, uma mensagem diferente. Ou seja, ele assume um sacerdócio, né, desvencilhando, desprovendo-se, né, de toda a vaidade humana para viver uma vida simplória no deserto, pregando e anunciando a mensagem. Se vestia de peles de camelo, se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Ou seja, João Batista é um claro exemplo aí, né, da humildade, não só no sentido exterior, mas também uma humildade que vinha de dentro para fora. E devemos desenvolver isto. Não andar feito um mendigo, não andar feito uma pessoa empobrecida no sentido físico, mas que a humildade ela possa contaminar-nos, no bom sentido da palavra, para nos tornar pessoas melhores, para que a gente não ache, né, que o mais importante é o agora, são as coisas do presente, né, mas as coisas do porvir, e possamos aprender aqui com João, que o caminho, né, é na atualidade, na vida onde nós estamos desfrutando dela, de preparação, de endireitamento do caminho, né, num caminho correto que possa estar afinado com o Senhor, com Deus. O deserto também é um local para se vencer a tentação. E aí, o maior exemplo, né, que podemos trazer aqui da vitória da tentação e no deserto, né, foi do próprio Jesus. Então, o deserto é um local onde Jesus ele passou fome e sede durante 40 dias para enfrentar o próprio diabo. E Jesus, ele passa o deserto, né, com a palavra de Deus, pois o adversário ia desafiando o próprio Jesus, usando a palavra, e Jesus, com o poder da palavra, vence o diabo. Jesus ele foi tentado naquele instante por tudo, pois estava com fome, com sede, enfrentando o deserto, mas venceu a tentação. E assim nós também devemos vencer as tentações da vida. Vencer as tentações da vida, né, muitas vezes, por parte do próprio adversário, do próprio diabo. Mas devemos ter, com o poder da palavra, não renunciando à fé, sendo firme, né? Ali vencermos em nome do Senhor a tentação no deserto. E essa tentação só é possível vencê-la revestido de poder, com auxílio da palavra e se fortalecendo em Deus. Porque não é fácil enfrentar o deserto, ainda mais sendo tentado pelo próprio diabo. Aqui também devemos passar o deserto. Por quê? Porque o deserto, meus amados, é um local de aquisição de esperança. E a gente vai agora para Números, capítulo 14, versículo 6. Números, lá no Velho Testamento, capítulo 14, versículo 6, que diz: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então aqui é uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança, sabendo que depois do deserto vem uma terra que manda leite e mel, uma terra prometida. Isso no campo espiritual, o que quer dizer para nós? Né? Assim como foi com Josué e Calebe e todos os hebreus, né? que depois de passar o deserto vinha uma terra prometida pela frente,
assim é para nós, de forma paralela, que ao enfrentarmos os desertos dessa vida, as lutas dessa vida, um dia teremos um galardão eterno entregue e dado pelo próprio Senhor. Então, quais são as lições que nós aqui adquirimos com esta mensagem? Que primeiro é no deserto, o local onde devemos necessariamente passar vez por outra. E é lá no deserto onde adquirimos, o reconhecimento da dependência que devemos ter de Deus, não só no sofrimento, mas também em dias normais, na época de bonança. Nos condicionamos a isso no deserto, para que na bonança possamos também ali adotarmos a mesma postura de humilhação, de reconhecimento da vontade de Deus e da dependência de Deus. Segundo, o deserto é um local onde descobrimos o que é essencial verdadeiramente. Lembra-se de João Batista? Ele vivia uma vida simples. Ele escolheu antes de viver no deserto, pregando a sua mensagem, comendo gafanhoto, se vestindo de peles, de pele de animal, mas ali viver uma vida correta, digna, diante de seu Deus. Atravessar o deserto por quê? Porque é um local onde necessariamente passamos pela tentação, mas ao vencer a tentação, saímos do deserto muito mais fortalecidos, muito mais experientes, muito mais firmes, da condição que devemos desenvolver diante de Deus e permanecer na sua santa e gloriosa presença. É no deserto que devemos passar, porque é no deserto onde é nos gerado a esperança, porque diante do sofrimento, sempre se tem uma luz no fim do túnel, e essa luz no fim do túnel chama-se claramente Jesus. Então a nossa esperança nos sofrimentos, no deserto da vida, é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nós finalizamos o nosso vídeo, agradecendo a Deus mais uma oportunidade, e até o próximo, se Deus quiser, em nome de Jesus.